Olá, estamos hoje com a doutora Alessandra Miramontes Lima, que é pediatra, alergista e imunologista do Sabará, e hoje a gente vai falar sobre rinite. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem. Os sintomas da rinite são parecidos com de um resfriado comum? Isso mesmo. Na verdade, a rinite, quando a gente fala rinite, a gente está mais referindo à rinite alérgica. Os sintomas são praticamente idênticos no resfriado. Então, é coriza, que é aquela secreção nasal, que ela pode se manifestar como uma secreção mesmo visível ou com secreção que a gente fala retrofaríngea, né, posterior, que é aquela secreção que desce na garganta, que às vezes não é perceptível, mas que incomoda bastante, espirro. Mas uma coisa um pouquinho diferente é que no resfriado normalmente tem bastante secreção, espirro, mas não tem coceira. E a rinite alérgica tem bastante sintoma de coceira, que pode ser tanto nasal, ocular ou de garganta. Então, se tiver coceira, ajuda um pouco a diferenciar. E outra coisa que a gente usa para diferenciar é que o resfriado ele tem uma crise e melhora. Geralmente em 7 a 10 dias a criança fica bem. E a rinite isso acaba sendo mais persistente. Então ou isso persiste por mais de 2 semanas, ou ele tem resfriados toda semana, um mês inteiro. Então isso sugere mais que seja alérgico. E o clima colabora para esse quadro? O clima, na verdade, assim, existe muita confusão, que às vezes a gente acha que a criança é alérgica ao frio. Tem muita mãe que fala, meu filho é alérgico ao frio. Mas não necessariamente isso quer dizer que é alérgico, né? Alérgico a gente é alguma proteína. Então, na verdade, a pessoa é geneticamente predisposta e ele tem uma alergia a ácaro, a pólen, a pelo de animais, mas o clima ele ajuda a piorar, a exacerbar os sintomas por causa da questão mesmo da poluição, do clima mais seco, clima mais frio, oscilação térmica, porque isso piora o nariz da criança, que já é um nariz inflamado. Então ele já tem um pouco mais de dificuldade de lidar com essas variações. Então a variação climática, principalmente na cidade de São Paulo, que é muito poluída, esse clima muito seco, piora muito os sintomas de rinite e às vezes faz isso ficar mais persistente. A rinite é sempre alérgica? A rinite, quando a gente fala em rinite crônica, né, que é essa rinocinusite, a gente se refere mais à rinite alérgica, mas na verdade ela pode ser então infecciosa, que são os resfriados, ou mesmo a rinocinusite, que é um quadro bacteriano, né? E tem algumas rinites medicamentosas. Não é tão comum em criança, mas, por exemplo, adolescente, adulto que faz abuso de medicamento tópico de descongestionante, aí eles acabam fazendo uma rinite medicamentosa. Mas a rinite, quando se refere a rinite, geralmente a gente está se referindo à rinite alérgica. E o que fazer em caso de uma crise? Normalmente as crises elas devem ser tratadas, né, com medicação. Aí a questão do tratamento da rinite é bastante individualizado. Então o ideal é sempre passar mesmo em avaliação com o alergista, porque a gente tem que avaliar se esses sintomas são só em crises mesmo, que é o que a gente chama de intermitente, ou se eles são bastante frequentes ou quase diários, e principalmente assim, se tem interferência com sono, com atividade de vida. Às vezes as crianças têm muita dificuldade de sono por causa da rinite, e aí é aquela criança que fica sonolenta o dia todo, então tem dificuldade de rendimento escolar. Então o tratamento depende muito disso, e aí tem casos que a gente só trata a crise, geralmente a gente usa antihistamínicos, que são os antialérgicos, e tem outros casos que são esses quadros mais persistentes, principalmente quando tem interferência em atividade, que a gente tem que tratar mesmo de forma contínua, que a gente chama até de preventivo. E aí normalmente é com corticoide nasal. Na criança a gente tem que avaliar isso porque tem muita particularidade assim, alguns antihistamínicos são liberados a partir de 6 meses de idade e corticoide nasal geralmente a partir de 2 anos. Então por isso que é importante mesmo essa avaliação, a avaliação criteriosa e até avaliar mesmo essa questão da sensibilização de alérgenos, né? Isso é importantíssimo, essa questão de prevenção, mas o que a gente orienta sempre é lavagem nasal com solução fisiológica. Isso é o tratamento e a prevenção mais eficiente mesmo em criança. Doutor, o que desencadeia a rinite alérgica? Os principais fatores, o principal alérgeno é o ácaro mesmo, que é da poeira domiciliar. Além do ácaro, aí a gente pode ter também, mas um pouco mais raro, a questão de epitélio, né, de pelo dos animais, que é gato, cachorro, às vezes hamster, um pouco mais raro. E às vezes pólen, que não é tão frequente aqui, é mais comum no sul do Brasil, porque tem a estação bem definida mesmo, as estações do ano e as estações polímicas, então agora primavera. E na Europa, aqui em São Paulo normalmente não, é mais essa rinite persistente, então o ácaro é o principal vilão. E quais os cuidados uma família deve ter? Aí isso é bastante importante mesmo. Então a medida de prevenção é bem importante. O que a gente costuma falar é assim, na verdade o quarto da criança, a cama, é o lugar onde a criança passa a maior parte do dia, né? Então dorme por 10, 12 horas, que deveria dormir uma criança. Então o quarto é um lugar bastante importante de não ter muitas
objetos, pelúcias, coisas que acumulem poeira. Então é o quarto mais clean possível. Bastante importante a questão do colchão, que tem que ser aspirado, até o ideal é ter um aspirador, existem aspiradores específicos com filtro que consegue aspirar colchão, ou ter uma capa impermeável no colchão. Travesseiro de preferência não usar de pluma e de pena, porque queira ou não é animal, né? Então acumula mais ácaros. E ter a capa também, uma capa impermeável. Higienização do ambiente, não usar muito produto de limpeza forte, com odor muito forte, volátil, então evita isso. Higienizar sempre com aspirador e pano úmido, nunca varrer, nunca fazer suspensão do pó. Aí a questão da prevenção mesmo para criança, lavagem nasal super importante mesmo fazer diariamente, pelo menos de manhã e à noite a gente fala, nas crises mais vezes ao dia. E bastante importante evitar tabagismo, evitar cigarro. E mesmo que o pai fume fora de casa, que eles falam, não é adequado, o cigarro fumando é um fora, traz pra... Traz porque fica na roupa, então ele acaba ficando, né? Animais também, tem muitos pais que falam, claro que ideal é o animal não ficar no quarto, mas o animal fica no quintal, mas queira ou não, passa também o pelo, né? Então para criança alérgica ao animal, que graças a Deus é raro, também isso acaba sendo prejudicial, mas não deixar o animal entrar no quarto e ficar na cama. Hamster, tem muita criança que deixa o hamster no quarto, então o ideal não é deixar no quarto. O quarto é o ambiente mais importante. Além do quarto tem a questão da escola, então por exemplo, ventilador, fica em classe muito fechada, o ideal é ventilar, abrir janela, não ficar só no ar-condicionado, isso também é bem importante. Mexer com giz, tem que lavar a mão, lavar rosto, lavar nariz, então essas questões também da rotina, né, da criança é importante. Tem mãe que se preocupa muito com areia, por exemplo, brincar com areia no parquinho. Areia nem é tão problemático, o pior é mais o ambiente interno mesmo, livro que fica guardado na escolinha, então essas coisas que são piores mesmo. Tá. E entre a rinite e a asma, por exemplo, tem alguma relação? Sim, existe. E até a importância do tratamento da rinite é isso, porque normalmente a rinite, ela é benigna, né? Só que o grande problema é isso, a rinite é considerada um predisposto para asma, porque na verdade a via aérea é uma só. Então se eu tenho uma inflamação nasal, eu vou acabar tendo também uma inflamação pulmonar mais tardiamente, né? Então a gente sabe que as crianças, geralmente asmáticas, 15 a 38% têm rinite. E nas crianças com rinite, 6 a 85% podem desenvolver asma. Então é bem importante. Então já é importante identificar e tratar para não permitir a evolução disso para asma mais tarde, né? Então como é uma doença alérgica, é uma doença imunológica, depende de eu ter uma sensibilidade. Então a sensibilidade é geneticamente transmitida, né? Normalmente um dos pais tem alguma alergia, pode ser rinite, pode ser asma, pode ser dermatite. A gente sabe, na verdade, assim, se um dos pais for alérgico, a criança tem 30% de chance de também ser alérgica. Se os dois pais, 80% de chance. Então é bem importante isso. E é importante perguntar, porque às vezes os pais, eles não referem que eles têm rinite. Porque às vezes adultos se acostuma muito a conviver com a rinite. Então é importante questionar. Você sente coriza frequente, espirra, coça o nariz, já teve na infância asma? E aí a gente acaba detectando que a maioria dos pais dos alérgicos também são alérgicos.